Esse início de trabalho, sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, e cada elemento da equipe tem muita importância. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Reconhecei o amor e servir a Ele. É bem importante, assim, cada pessoa lembrar, assim, que aquele que estuda o livro na luz da verdade, ele apresenta diferente. Ele vai observando, assim, a importância da fala. E é bem importante, assim, a gente saber de uma coisa que a gente acha que uma pessoa tira a outra e leva para o caminho que não é bom. Pode ser para o caminho do morno, pode ser para o passeio. A pessoa que foi, ela é morna como aquele que atirou. Ela só queria um motivo e aquele que já se encontrava disponível a convidou. Quando eu explico assim que a pessoa tem que ter um propósito, ela tem que ter um propósito. Porque se ela não tiver um propósito, ela aceita qualquer convite e depois não dá certo. E ela julga assim que ela foi iludida. A mesma coisa acontece com os pais. Os pais esqueceram de uma coisa bem importante, que o amor, ele anda junto com a pureza e com a justiça. E é bem importante assim, quando um pai, um empregador, uma pessoa que é responsável, tem um amor verdadeiro, quando ele tem um posicionamento, aquele que recebeu, ele pode ficar no momento não entendendo. Mas depois vem dentro dele o agradecimento, vem o equilíbrio. A mesma coisa acontece com um adestrador. Arrumou um animal para pôr dentro de casa, aquele animal não foi adestrado, ele não obedece. Então ele é um problema. Então a pessoa contrata um adestrador. E esse adestrador dá para esse animal os costumes que aquele proprietário está querendo que esse animal tenha. Aquele animal passa a ter uma serventia. Mas quando o adestrador vai embora, aquele que tem aquele animal volta a atender aquele animal com os costumes que ele atendia anteriormente. O animal faz aquilo que incomoda dentro daquela moradia. Chama de novo o adestrador. O adestrador fala: só mais essa vez. Depois disso, não dá mais para arrumar o animal. Isso é físico. Nós, com os nossos filhos, com os nossos conhecidos, com aquele que trabalha conosco, é da mesma maneira. Somos mornos. Somos como aquele que foi levado pelo outro. Então, o que acontece com nossos filhos? Acontece isso. Fica morno também. Se depois um pai ou uma mãe quiser melhorar aquele filho, ele terá que melhorar-se primeiro. Ele terá que entrar naquela condição que o adestrador falou, porque nós só temos conhecimento de um amor de conceder. Esquecemos de uma coisa muito importante, que hoje os pais só possibilitam, não cobram nada. E a gente vem observando assim, que independente da idade, esses filhos começam a posicionar com os pais. E em muitos casos, utilizam daquela interdição. Então o pai ficou bobo, a mãe ficou mais boba ainda, e os filhos agora entram com esse processo para deixá-los mais entorpecidos. Para ter uma lucidez agora é muito difícil. E isso a gente vem observando assim com todas as pessoas que a gente conhece. Com os conhecidos de fios sanguíneos, com os conhecidos de trabalho. E assim a gente vai conhecendo que nosso amor é um amor brando, é um amor de morno, que não possibilitou os nossos descendentes serem melhores. Isso a gente vai confirmando assim no comportamento. Nós vemos assim que as nossas cidades estão sujas, os rios poluídos.
Quer dizer assim, que na época do meu avô, aquele rio era bonito. Se pescava e comia o peixe daquele rio, nadava-se naquele rio. Se hoje aquele rio tem cheiro ruim, então não foi numa geração só que foi piorando aquele rio. Quer dizer assim que através dos anos, das décadas, de centenas de anos, só estamos numa condição de ir piorando, de ir aceitando. Isso é bem interessante, porque se os nossos descendentes estivessem melhorando, era eles que nos chamariam de manhã, eles que posicionariam conosco, nos incentivando para irmos, para fazermos, vamos juntos. Mas como é o contrário, o ascendente é que vem puxando o filho para ver se ele melhora um pouco, então quer dizer que através dos anos foi piorando as gerações. Cada pessoa tem que lembrar assim, que ela é responsável por ela. E é bem importante, a gente vai observando, quando a pessoa não entorpece e ela vai ficando envelhecida, ela vai lembrando do seu passado. E é bem importante assim, porque dentro de nós tem um procedimento que não depende de cada um de nós. Esse procedimento continua acontecendo, que é a memória. Cada um tem dentro dele um procedimento de gravar aquilo que ele vivenciou. Então, o procedimento de nos mantermos lúcidos, de nos mantermos acordados, de sair desta condição de morno, de ir observando assim, o que eu preciso para a minha vida? Qual é o procedimento que eu preciso de ter? É para a minha vida. Porque, independente de cada um, a gente vai observando assim, que vai acontecendo com o corpo físico de cada um. Vai ficando envelhecido, vai diminuindo a flexibilidade, aumentando a rigidez, e vai aumentando o tempo para a execução de cada função. Então, a pessoa tem que lembrar assim, o procedimento que ela precisa de continuar tendo, de ter a mobilidade, de caminhar de acordo com a luz. O amor, ele é assim. Se a pessoa descuidou, ela vai ficando enrijecida, porque se enrijece, entra a dor. Isso é físico. Tem referências assim que a pessoa vai envelhecendo e vai tendo problemas de saúde. Mas também tem a referência que ninguém fala do procedimento que ela teve, dos costumes, dos descuidos, do morno, que ela foi aceitando tudo aquilo que foi oferecendo. E ela não foi questionando, ela não foi vendo se aquilo servia para ela, se era para ela aquilo que foi trazendo, que foram falando, que foi concedendo. Nós temos uma coisa muito ruim assim, de descer do degrau em que nós nos encontramos para auxiliar aquele que se encontra no degrau de baixo. Mas o auxílio tem que vir com o amor. E temos que lembrar assim, que aquele que desceu o degrau, ele desceu. Agora, para ele sair do degrau em que ele se encontra, ele que tem que sair. O que nós podemos dar a ele é o saber, mas o movimento, a perseverança, a dedicação é dele. É ele que descuidou nas braçadas da vida. Porque na vida nós temos que ir dando as braçadas como aquele nadador. Se ele quer chegar do lado de lá do rio, ele tem que dar as braçadas. Isso é físico. Nós também temos que dar as braçadas para o saber. E é bem importante cada um lembrar assim, que a pessoa julga que ela tem tempo, não tem tempo. Porque cada dia que passa, a gente vê jovens que não apresentam mais aquele vigor. Porque a constituição dos pais já estava enfraquecida. A constituição daquela mãe, a constituição daquele pai, o costume daquele casal. O que acontece? A constituição deles é a qualidade daquele filho. Por isso que as gerações vêm piores. Porque os pais não fizeram um trabalho de melhorarem a constituição.
Isso é para todos, isso é físico. O costume de entorpecer é justamente por isso, porque a pessoa não tem aquela condição bem importante que precisaríamos de ter, que é a humildade. A humildade não é a profissão da pessoa, não é o bairro que a pessoa mora. A humildade é uma condição interna que um ou outro de vez em quando tem. Mas tem que lembrar que junto com esta humildade vem um ensino muito importante, que a pessoa precisa de fechar a porta do seu quarto. Quer dizer que é no silêncio, é naquela condição muito importante que ela precisa de ter para ver o que ela precisa para ela continuar caminhando nesse nível que ela se encontra e melhorar um pouco. Então, na condição que nós nos encontramos, na condição de morno, não temos serventia. É só observar os nossos pais, não tem serventia. Depois fala assim que o Criador vai nos auxiliar. O Criador já colocou as leis. Nós fomos aceitando as acomodações. Nós não verificamos as coisas mais simples, como, por exemplo, uma veste que fica bem para um determinado corpo, mas o meu corpo é diferente. Como eu posso vestir aquela mesma veste? Eu não faço essa observação. Isso é bem simples e bem fácil assim. Eu não faço a observação dos costumes dos alimentos matinais que todas as casas têm, se aquele alimento é bom para o meu corpo. Eu vou alimentando, eu vou aceitando. Eu não faço uma observação como é bom para a minha vida. Esse trabalho é individual. E nós estamos acostumados a achar assim que é no tumulto, que é na sociedade. Não é na sociedade. Porque quando a pessoa tem um anseio, uma saudade, uma angústia, é ela com ela. É como é que ela resolve. E qual é o procedimento que ela tem que ter para que ela resolva aquilo que ela tem vontade de ter? Porque normalmente tudo que nós perdemos, nós queremos ter de volta. Nós não fazemos um trabalho para ter um melhor aproveitamento daquilo que nós tivemos e que temos. Então nós sempre estamos não valorizando o que já temos, mas procurando valorizar aquilo que ainda não temos. Essas inversões. Servir ao amor é compreender a vida. E é bem importante, assim, determinadas palavras que se falam que tenho fé. A fé tem que ter conhecimento, tem que ter clareza, porque se uma pessoa não tem conhecimento, ela entra numa condição de entorpecida. É só observar, assim, uma pessoa que tem um conhecimento de mecânica. Então ela tem um veículo, ela tem um conhecimento de mecânica. Aquele outro que tem um veículo que não tem conhecimento de mecânica, ele fala que vai dar certo. Mas o que tem conhecimento da mecânica, ele arruma, ele é criterioso. E ele vê como é que está apresentando a falha. Então ele procura resolver essa falha antes que acentua. Então a fé é mais ou menos como aquele que tem um veículo que não entende de mecânica. E então ele julga que vai dar certo. Poderá dar certo, mas tem que ter o conhecimento. E se ele não tem o conhecimento, ele tem que contratar uma pessoa que resolva aquilo para que ele fique seguro, para que ele possa ir e possa voltar. E ele possa contar com aquele veículo qualquer hora do dia ou da noite. Essa convicção nós temos que ter com os ensinos. E nós temos que fazer uma reflexão assim. Se eu tenho vontade de melhorar os meus descendentes, eu tenho que melhorar primeiro. É bem simples. Muitos pais falam assim do comportamento do filho. Se quando uma pessoa conhece mais pormenorizadamente aquele pai, então ele vê que o comportamento daquele filho é igual ao dele. Ele não vê isso, mas é igual. E não tem como ser diferente. E muitas vezes não é somente igual, é pior ainda. Porque o pai, a mãe, conhece as normas sociais.
Então eles sabem como fazerem para poder burlar as normas sociais. Os filhos não conhecem as normas sociais. Então o transtorno do comportamento desses filhos ainda é mais acentuado do que o dos pais. Cada um pode ir observando. E é bem importante assim, porque lembrarmos que no degrau que nós nos encontramos, quando estuda o livro Na Luz da Verdade, se a pessoa sai do nível dela, ela pensa assim que não tem importância. Tem muita importância. É só observar no caso de muitas pessoas ali num rio e uma pessoa está afogando. O que não sabe nadar direito vai ajudá-lo e morre afogado junto. Somente aquele que tem um conhecimento, que sabe nadar direito, é que vai auxiliar aquele que está afogando. Aí tem possibilidade de auxiliá-lo, mas ele tem um profundo conhecimento daquele rio e da capacidade dele. Nós, no nosso relacionamento, tem essa condição assim. E é bom as pessoas lembrarem que do jeito que tem comportamento, cada pessoa tem um cheiro. Isso é físico. Então, aquele que tem um comportamento que não é bom, que descuidou na vida e que comportou-se como morno e desceu o degrau do nível em que ele se encontrava, aquele que descuidou e desce o degrau também, ele fica impregnado com aquele cheiro, com aquela irradiação. Para ele livrar daquela irradiação é muito trabalhoso. Para ele voltar para o nível anterior que ele se encontrava, é físico. Essa condição assim de achar que nós podemos colaborar, que nós podemos auxiliar, é um entorpecimento, é uma maneira de descermos. Isso é físico. Então, se a pessoa quiser caminhar no caminho da luz e se esforçar, ela tem que dedicar mais tempo ainda conhecendo o livro Na Luz da Verdade. É o único auxílio. E a pessoa tem que lembrar assim, que Jesus disse que viria um outro que não ele. E os ensinos do livro Na Luz da Verdade, aqueles que já aprofundaram um pouco nos ensinos de Jesus, tem muitas coisas importantes que foram colocados como se fossem ensinos de Jesus. Como, por exemplo, Jesus, na oração que ele trouxe, só trouxe o Pai Nosso, não trouxe outras orações. Então os seres humanos vão colocando coisas como se tivesse vindo dos ensinos de Jesus. Ter a capacidade de diferenciar o que foi colocado e o que nós colocamos. Então nós temos que trabalhar somente com aquela matriz, com aqueles ensinos. Não podemos fazer diferente. Se nós temos vontade de fazer diferente, é como se estivéssemos aprimorando. Não tem como aprimorar. Se nós descemos degrau, a mesma coisa acontece com um aluno na sala de aula. Ele julga que está entendendo o que o professor está explicando, mas ele não tira nota boa, como é que ele pode estar entendendo? Então ele tem que tirar a prepotência de dentro dele, a arrogância, e dedicar mais tempo naquelas informações que estão sendo ministradas ali no ambiente de ensino, procurar outros ensinos que falam daquelas informações que o professor está trazendo, para ele ter uma ampliação, para ele ver que ele está diminuindo as informações que o professor está trazendo. Nós fazemos assim com os ensinos. É assim que nós comportamos. Se estivéssemos comportando diferente, os nossos descendentes seriam melhores. Teríamos esta condição bem importante assim, de sermos impulsionados pelos nossos descendentes. Ideias boas eles estão trazendo, maneiras nobres, polidas, coerentes, não estão trazendo. E nós também não estamos transmitindo, por isso que eles estão assim. Isso é físico, isso é verdadeiro, não é diferente. Então a responsabilidade, cada um tem que lembrar assim, é pessoal. E nós temos que lembrarmos de todos os ensinos. Se nós queremos ter um auxílio do Criador, nós temos que lembrar do primeiro mandamento. E o primeiro mandamento é bem simples, não terás outros deuses ao meu lado. Isso é físico.
Quer dizer assim, se a pessoa não colocou os ensinos em primeiro lugar, tem aquela informação bem importante que fala assim, não lembrou de mim nas delícias, nos prazeres, nos passeios, agora, na falta da saúde, na solidão, nas dificuldades, não lembrarei de ti. Isso é físico, porque uma pessoa que descuidou na vida, então é a mesma coisa daquele funcionário. Ele apresenta menos do que precisa, então a capacidade daquele funcionário é menor. Então, como é que ele tem a possibilidade de querer agora pedir uma promoção ou um aumento de salário, se a capacidade dele é menor? Ele faz abaixo da metade. Na nossa vida, nos nossos comportamentos, do tempo que nós dedicamos para entender os ensinos, também fazemos assim. Agora, vamos viver como os outros, sem saber. Então, se a pessoa quiser ser diferente, ela tem que ser muito criteriosa com ela. Então, aquela condição bem importante assim, de ser sincera consigo mesmo. Então, nós temos que lembrarmos daquela condição bem importante do adestrador, que ele dá para o animal aquilo que aquele proprietário desse animal quer. Mas se o proprietário atrapalhou o animal de novo, depois de algumas vezes, não tem como arrumar aquele animal. Se nós queremos ser diferente, melhorarmos, sair da condição de morno, de nos esforçarmos para ter lucidez na velhice, isso é físico. Nós sabemos assim que dentro de nós, independente de nós, vai gravando o que nós vivenciamos e o que já estamos vivenciando. Então, se a pessoa descuida, fica assim. Ela vai construindo coisas dificultosas para ela mesma. E ela não vai resgatando aquilo que ela teria a possibilidade de resgatar. Então, o morno acontece assim. Vai tumultuando a sua vida e entra naquela condição do funcionário que é metade. Ele não é qualificado, ele não qualificou. Como é que nós vamos receber um auxílio do Criador? E o esforço que cada um tem que fazer para poder melhorar os seus descendentes. Se ele tem um recurso financeiro, ele é interditado. Mas se ele não tem um recurso financeiro, ele também é abandonado. As conveniências. E é bem importante assim a gente ver que é individual cada vida de cada pessoa. Porque naquela moradia tem 2 ou 3 filhos, um dos filhos toma uma decisão e muitas vezes ele nem participa para os outros que agora ele está mudando de localidade, que ele está mudando de trabalho. Essa questão da família é uma questão relativa. Muitas vezes nós nem sabemos do que acontece dentro da moradia que nós fomos criados ali com os nossos pais, com aqueles que são nossos irmãos. Então a vida inteira de uma pessoa é sempre individual e ela tem que prestar conta da sua vida. O caminho certo é o amor, o verdadeiro amor, que é o equilíbrio, que é aquela possibilidade que a pessoa tem de voltar para a pátria do espírito porque teve o amor e ela teve a pureza e ela teve a justiça. Fica fácil assim de ver a condição do adestrador. Ele dá para o animal o amor, mas ele dá a pureza, porque quando ele chama o animal vem. E nós sabemos assim que nós temos uma irradiação. Essa irradiação tem que ser na pureza, porque senão o animal não aproxima. E a justiça, porque o animal passa a ter a obediência, a fazer aquilo que precisa de ser feito. Essa capacidade assim do adestrador nós temos que trazer para nós, para cada um, de termos o amor assim, com pureza. E é bem importante a gente lembrar, porque toda época é assim. Quando nós recebemos um amor com pureza, um jeito de trabalhar, um posicionamento no nosso trabalho, um posicionamento que os nossos pais posicionaram conosco, a vida inteira nossa nós lembramos daquilo.
E muitas vezes nós usamos desse posicionamento com filhos, no trabalho, na maneira de sermos. Então o verdadeiro amor, ele constrói. E é bem importante assim, porque quando aquele adestrador educa direito aquele animal, aquele proprietário fica feliz quando uma pessoa conhece aquele animal e vê as obediências daquele animal. Quando um filho é educado e é orientado de uma maneira correta para a vida, aqueles que o conhecem depois ficam felizes dessa maneira boa, desse comportamento bom que ele recebeu. Nós temos que lembrarmos assim, que o amor ele constrói, mas quando a pessoa descuida e põe interferência na vida dela para ajudar aqueles que desceram o degrau, ela desce e ela fica impregnada com aquela influência do degrau de baixo. E a gente vai observando assim, o empregador, quando ele tem assim aquela condição de sempre fazer reuniões, sempre estar junto com os seus comandados, aquela empresa não vai para frente. Porque aqueles comandados não estão fazendo nenhum trabalho para elevarem-se, para ter a capacidade de se tornarem responsáveis. Aquele empregador desceu, ficou igual, virou colega. Não tem a capacidade mais de dar um comando. É atendido quando aquele funcionário quer. Aquela empresa vai quebrar. Porque se aqueles funcionários estivessem fazendo um trabalho para se qualificarem na vida, eles apresentariam o trabalho e não precisaria de fazer reunião. Então eles perguntariam do que está precisando. Essa é uma condição bem simples e bem importante. O que está necessitando para ser feito? Se eles não cumprem as determinações, então aquela empresa vai quebrar, porque é colega. Então o verdadeiro amor, nós temos que ir observando assim e servir o verdadeiro amor. E servir o verdadeiro amor é com a justiça, é com a pureza. E aquele que quer melhorar-se, ele tem que compreender isso, que na vida ele tem que auxiliar. Isso é físico, porque quando auxilia com amor, aquele que recebeu o auxílio, que não está relacionado a dinheiro. Auxiliar não é com dinheiro, é com uma palavra, é com um sorriso, é prestar bem o trabalho que precisa de ser feito. É esse grau que a gente tem que lembrar, porque se pensa que é com dinheiro que eu vou auxiliar, então aqueles que não têm dinheiro, eles não podem fazer nada, mas eles têm a capacidade de fazerem uma boa função, de serem nobres, polidos, coerentes, de ter um sorriso. A vida é assim, não está relacionado às coisas da terra, está relacionado de como a pessoa está fazendo para que ela pare de ser morna. Se ela continuar morna, ela vai ficar para trás. Ficou para trás, para voltar outra vez, ter a capacidade de dar as braçadas na vida, é muito trabalhoso, porque independente de qualquer coisa, tem a diminuição física, da condição física que precisa de ter. E a condição física, a gente vai observando assim, que ela é necessária. É só lembrar do período de formação, das mobilidades que a pessoa tinha, das habilidades que ela tinha, que independente dela, ela já não se arrisca mais a ter aquelas mobilidades, aquela versatilidade. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição, servir ao verdadeiro amor. Isso é para todos nós. E lembrarmos assim que se uma pessoa quer melhorar os seus filhos, ela primeiro tem que melhorar. Porque os seus filhos já vêm com um processo de decadência e ela já vinha com esse processo de decadência. E ela não fez um trabalho antes de melhorar a sua constituição antes de ter trazido os filhos. Então, estudar o livro Na Luz da Verdade é a possibilidade que cada um precisa de ter para ele sair da condição de morno.